Saúde a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém. Com a paz do nosso Senhor. Amém. Peço perdão à igreja ter chegado atrasada, ainda fui levar um pessoal lá na igreja do lado. E a gente acha que dá um pulinho, gasta 5 minutos, e gasta meia hora. Né? Quando cheguei lá, tinha um pastor me esperando, tinha marcado comigo um convite, né? No convite ele veio e eu tinha esquecido que tinha sido o dia de hoje, mas deixei lá bem representado, pastor Zito, Bezerra e pastor Zé Antônio. Amém? Pai do Senhor para todos. Amém. Ao pastor dessa casa, Glória, aos aleluia. obreiros dessa casa, Glória a Deus. ao diabo Moacir, eu já conheço, parece que é a sua filha, uma bênção de Deus. E eu quero hoje que a igreja abra a Bíblia de vocês na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 2. Algumas vezes eu citei aqui na ministração, mas nunca me aprofundei nessa palavra aqui. Segundo Coríntios, capítulo 3, verso 2. Amém? Amém? Diz assim essa tradução do irmão: vós sois a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Já manifesto em vós esta carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em taubas de pedras, mas em taubas de carne do coração. Amém? Você está em Jesus Cristo. Texto muito pequeno. Uma passagem muito conhecida, muitas vezes mal interpretada. Paulo, ele escreve essa carta. Perdão, fiquei feliz de ver nosso irmão se batizando. Eu dei glória em casa quando vi seu batismo. É uma honra eu presenciar o batismo do Senhor, porque Deus fica muito feliz com a vontade dele. A cegueira, a vida espiritual cai dos seus olhos. Fácil não é, mas é melhor convencer o novo do que uma pessoa idosa a conhecer a Cristo verdadeiramente. E a gente sabemos que Paulo está escrevendo essa carta aos Coríntios. E Paulo está ministrando uma palavra de obreiro para muitos que estavam ali ao seu lado. E nós entendemos que quando Paulo diz uma carta sendo ministrada em vossos corações, lida por todos aqueles que o vejam, naquela época era muito comum, poucas pessoas tinham conhecimento, era alfabetizado. E era muito comum pegar um grupo de pessoas, sentar na sua frente, e ele começar agora a ditar e ministrar aquilo que era para ser levado. E essa pessoa, ele tinha de ter uma grande responsabilidade de escutar e andar, viajar um mês, uma semana, e tudo que ele escutou, ele tinha de transmitir para outra pessoa, sem aumentar e sem diminuir. Nesse ponto que Paulo diz: olha, vocês são uma carta, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus. Paulo está dizendo: eu ministro para vocês, o Espírito de Deus grava no coração de vocês, e vocês falam daquilo que está no coração de vocês. Já vou puxar agora o dia de hoje. Engraçado que muitos não querem fazer aquilo que veio para ser chamado.
Muitos ainda não entenderam que o melhor ministério, o melhor trabalho do mundo é servir a Deus dentro do ministério sagrado da Palavra de Deus. E esse ministério da Palavra de Deus, ele não tem cargo eclesiástico, não. É a função mais importante do mundo, é ser um ministro da Palavra de Deus. É mais importante do que ser um juiz para Deus, do que ser um médico para Deus, é aquele que leva a Palavra de Deus. Porque só a Palavra de Deus, ela salva, ela cura e o liberta. Glória a Deus. E a gente entendemos que um bom servo ou filho de Deus, a sua vida, onde ele passa, ela sai ministrando coisas boas. Porque o homem de Deus, onde ele anda, ele deixa a essência do seu caráter. Glória a Deus. E essa é a carta que Paulo está dizendo nesse momento. Se eu fosse dar um tema a essa mensagem, eu daria a assinatura de Deus sobre a vida do homem. Porque o homem que tem a ministração de Deus no seu coração, ele tem a assinatura de Deus no seu coração. Por esses dias, eu vi um ateu falando num podcast que chama, muito conhecido, chamado Flow. Disse que aquele homem era o maior ateu do Brasil. E ele agora foi pesquisar o homem chamado Jesus. E ele se deparou com uma grande história, uma grande narrativa de Jesus. Que ele encontra Jesus agora sendo traído. Judas chega ao seu lado, beija ele, o trai, e ele diz nas escrituras, é só você ler que Jesus diz, meu amigo. Mesmo sendo traído na essência de Jesus, ele chama meu amigo. E aquele homem, ao se aprofundar em Jesus Cristo, ele agora ele não tem mais como ele ser ateu. Esse homem agora, ele é um homem cristão, que defende os princípios de Cristo, a assinatura de Deus sobre o nosso coração. Um grupo de pesquisadores nos Estados Unidos, eles viram que passou na rede social que eles acharam no DNA do homem uma repetitiva sequência de números, que quando eles levam para o hebraico, é traduzido uma palavra, quando eles vão para o grego, o DNA da gente tem o nome de Deus, demonstra que o homem tem a assinatura de Deus em vosso coração. E não importa se você se aprofunda mais dentro que você quiser na mente humana para tentar descobrir o que é a vontade de Deus no nosso coração. E o plano de Deus para mim e você, ele começou muito antes de o mundo existir. Porque na carta, no Evangelho foi citado aqui por Diabo Moacir, fala no Evangelho de João, primeiro que diz que aquele que era a palavra, o verbo, na tradução, ele já existia. Isso diz para nós, antes de Deus constituir o mundo, antes de Deus dizer, haja luz, Deus já tinha preparado um plano de salvação para mim e você. Já tinha decretado de Deus um plano de salvação, porque Deus sabia, para que nós entrasse no reino que é santo, nós só podíamos entrar pelo sacrifício daquele que fosse santo. E trazendo para essa carta, que mostra claramente a essência de Deus na nossa vida, o seu Espírito escreve todos os dias no meio do teu coração para que Cristo habite em nós e que nós tenhamos mudança, que nós mude de atitude, que nós mude de comportamento e que a essência do Espírito seja lida através de todos que vejam a minha e a tua conduta. E me traz à memória agora uma pequena parábola ou ilustração, depende do que você quer entender. Um aluno de uma escola bíblica dominical,
ele pergunta, ele chega para o professor e diz: professor, eu tenho um temperamento terrível. Até que ponto devo me desculpar? Pois isso eu herdei do meu pai. O professor, muito inteligente, ele chega para aquele aluno e ele diz: quando fosse batizado, nascesse de novo? Ele, claro, quando fui batizado, nasci de novo. Quando você nasceu de novo, você se tornou filho de Deus? Deus é teu pai? Ele, claro, nasci de novo, Deus é meu pai. Ele disse: quando tu nasceste de novo, o que foi que tu herdaste do teu pai? Entenderam, igreja? Se a gente nasceu de novo, qual é o temperamento que a gente herdou do pai? Qual é o temperamento que a gente herdou do pai? Eu nasci de novo, mas ninguém pode pisar no meu pé. Que temperamento eu herdei do pai, que é Deus? Eu nasci de novo, mas adoro um jeitinho estreito de conduzir as coisas. Eu nasci de novo, mas ainda eu ando em certos cantos. A Bíblia diz que o Pai é santo, e santificado é a sua glória, e só anda nos caminhos dele aquele que renunciou para andar por um caminho santo. Quando nós nasceu de novo, o que foi que nós herdou do Pai? Será que tem uma igreja que nasceu de novo, ela está entendendo? Nascer de novo. Será que Deus é zangado? Será que o Pai é mexeriqueiro? Será que o Deus ele é egoísta? Será que Deus tem compaixão? Ou será que Deus adora tirar pedra? Ou Deus arranca uma árvore que já está inclinada a cair? Ou ele chega perto? Precisamos entender o Evangelho de Cristo. Precisamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Porque senão vamos passar a vida toda dentro de uma congregação sem entender a essência do verdadeiro poder de Deus em nossa vida. Aleluia! O homem erra a vida toda. Mas quando ele nasce de novo, a primeira coisa que ele muda é seu caráter. Ele pode ser bebão, pode ser prostituto, pode ser bandido, mas se nasceu de Deus, o que ele herda de Deus é caráter. Eu falei caráter, é caráter. É uma hora eu estou com a cara alegre para missionário, para os pastores, e outra hora vocês passam e estou com a cara fechada. Não, Deus não me dá dois caráteres, Deus dá um caráter, e o caráter é de Cristo. Deus me dá a essência que Ele diz para aqueles que estão sendo salvos, a essência do Evangelho é o poder de Deus. Mas para aqueles que estão sendo perdidos, fé. Já outro trecho diz que para aqueles que entendem o poder de Deus, Ele inala a essência do Evangelho de Cristo. E onde Ele chega, Ele contagia todo o canto. Todo mundo sente o aroma do Espírito de Deus. Eu sou meio descrente, talvez eu sou leigo demais. Burro demais. Para entender uma pessoa dizer que é cheio de Jesus Cristo, mas meter a língua na mãe, meter a língua no tio, meter a língua no parente, enganar um, enrolar outro, mentir para se beneficiar de alguma coisa. Eu sou difícil de entender essas coisas. Mas vamos falar só de mentira não, né? Eu sou meio difícil de entender. A pessoa que nasce de novo, mas ele é tão religioso que ele não se compadece do seu próximo.
eu não vou entrar em detalhe para não ficar longo. O homem chega e naquele meio pergunta: quem é meu próximo? Jesus apresenta um próximo para ele e dá para eu entender quem é o próximo da gente. Quem é meu próximo? Meu próximo é aquele que está ao meu lado, precisando. E eu sou incapaz de me amar. Quem é meu próximo? Meu próximo é aquele morador de rua. Quando eu passo enquanto ele não estou vendo. É meu próximo. Quem é meu próximo? É aquele que errou, que pecou. Que está sendo chutado, está sendo humilhado. É meu próximo. Eu tenho que estender a mão. Eu tenho que arrumar a maneira de eu estender a mão. Mas quantas vezes eu não estava lanchando na rua e vi o meu próximo pedindo de filho enquanto que não estou vendo? Na pandemia a gente viu os nossos próximos. Mas a gente tem uma alta defesa para não se aproximar do próximo. Todo mundo está recebendo bolsa, todo mundo está recebendo auxílio. Ninguém precisa. Aquilo é uma alta defesa que a gente fez para não ajudar o próximo. Mas quem tem a essência de Cristo, ele tem a obrigação de mudar a sua vida. Ou melhor, quem nasceu de Cristo, ele tem a obrigação de mudar o seu caráter. A verdade do Evangelho dessa palavra é só para aqueles que reconhecem o que é verdade. Porque aquele que não conhece o que é verdade, ele vai viver a vida toda dentro da igreja. Se vestir bonito, mas viver uma mentira. Andar bonito, mas viver uma mentira. Pregar bonito, mas viver uma mentira. Se ele não descobrir que o Evangelho é transformação de vida, você pode fazer tudo, mas se você não mudar o seu próprio caráter, no grande dia, desce a sepultura dos mortos. Como é que a gente conhece a verdade? Vou fechar rápido essa palavra, mas quero fechar assim para você. Um jovem disse: mestre, qual é o valor da verdade? O professor, mais uma vez da escola bíblica dominical, ele tirou o som dela do dedo e disse: vá vender uma loja de pneu. Aquele aluno, ele sai, chega na loja de penhor, eles oferecem uma moeda de bronze. Ele volta para trás e ele disse: volte de novo, vai em outro canto, vai numa loja no centro. E o rapaz volta e diz: me ofereceram 30 moedas de prata. Agora vá no shopping, na joalheria mais cara, e mostra esse anel. E o jovem chega espantado. Diz: mestre, professor, lá me ofereceram 100 moedas de ouro. Aí ele disse: agora eu vou concluir a sua pergunta. A verdade é para aqueles que reconhecem o valor que ela tem. Glória a Deus. Glória a Deus. Cristo, ele vale para você quando você reconhece quem ele é para você. Se você não reconhecer, você é mais um religioso da igreja. Se você não reconhecer a verdade que é Jesus Cristo, continuamos o resto da vida sendo um religioso, um Nicodemo da vida. Nicodemo se converteu. A gente vê isso no Evangelho de João no capítulo 8. Nicodemo, ele se converte. Mas nós ficamos sendo aquele fariseu que chega perto de Jesus querendo dar uma prova contra ele. E Jesus disse: vai lá, quem é teu próximo? Nós ficamos dentro da casa do Senhor, só sendo fariseu. Andamos bem vestidos. Conhecemos a lei, conhecemos as escrituras, pregamos ela, mas se escondemos através dela. O Evangelho é isso, como eu falei aqui no começo. Fiquei alegre quando eu vi o irmão Luciano sendo batizado
Deve ter seus 70 já, né? Ele faz 78. Sendo batizado. Abrindo o coração e a mente para que Deus mude a sua vida. Como é que Deus muda a vida do homem já nessa idade? Colocando no seu coração a verdade de salvação, dizendo para ele que só Jesus é o caminho, que só Jesus leva o homem ao reino de Deus. Não existe outro meio. Jesus leva o homem ao reino de Deus. O irmão Luciano aqui, ele passou muitos anos pregando morte. Muitas vezes eu vi ele tomando as pingas dele e saindo tomando. Um homem respeitado, idoso, chefe de família, mas Satanás tinha as garras sobre ele. Como é que muda a essência do Espírito Santo? Como é que vira uma carta escrita por o Espírito de Deus? É porque agora aqueles que viam o irmão Luciano bebo, montando sobre a bicicleta, agora ele vê o irmão Luciano com compromisso de domingo, quarta, sexta, buscar o Senhor. E as pessoas que riem e zombavam dizem, esse homem mudou de vida. Nessa idade mudou de vida. Não sei se Deus vai dar oportunidade para ele pregar um grande testemunho. Mas se Deus der oportunidade, eu quero estar vivo e de pé para escutar da boca dele as grandezas que Deus fez na vida dele através dessa palavra. Aleluia. Se nós não for essa carta, se nós dentro do bairro, dentro da nossa casa, dentro da sociedade, se nós não for essa carta que Paulo está dizendo aqui, estamos perdendo tempo. É só zoada, parela. Ah, mas eu ganhei 200 almas. E daí? A palavra é de Deus, vai para o inferno. A palavra é de Deus. Paulo mesmo disse, deixa aí, uns pregam para o Senhor, outros pregam para o inferno, deixa que prega. Pregando Jesus, quando vier a Jesus, Jesus disse, olha, deixa aqueles que não é contra mim, é meu favor, mesmo que perda a alma. É uma briga, uma luta, para que eu e você alcance a coroa da vitória. A Bíblia diz que é tomada a força. Tomada a força quer dizer que eu e todo dia nós vamos lutar para continuar de pé. E se teu vizinho ou tua vizinha, ela não vê referência em você para aceitar Jesus Cristo, cuidado com a tua vida. Eu vou repetir. Se o teu vizinho ou a tua vizinha não vê referência em você para aceitar Jesus Cristo, cuidado na tua vida. Você tem que ser exemplo para que as pessoas alcancem essa palavra através da sua vida. Já disse aqui que eu estou lembrado. Lutero, quando escreveu a Bíblia, ele pegou de pai e pai, 2 e 2. E essa frase, eu digo isso porque eu tenho um livro dele, biografia dele, e leu. E ele diz àquelas pessoas que vão levar as cartas de estado a estado, país a país, ele diz, vai de 2 em 2. Se for preciso, pregue. Se for preciso, pregue. O que é que ele estava dizendo? Ele está dizendo, as pessoas não veem que vocês são diferentes. As pessoas não veem que em Cristo vocês vivem e Cristo vive em vocês. A essência de Cristo, ela transmite paz quando a gente chega. Se você tem a essência de Cristo, você chega na casa com pessoas perturbadas, elas se acalmam, sem você dizer a palavra. Aleluia. Glória. Está a maior confusão do mundo, mas quando você chega, os espíritos imundos que estão habitando sobre aquele local, eles se curvam diante da presença do Espírito de Deus que habita sobre você. Agora o cabo entra dentro de boteco, não acontece nada. Entra dentro de centro na rua, não acontece nada. E vai no meio da festa, não acontece nada. Vai no meio de forró, não acontece nada. Vai na casa dos incrédulos, não acontece nada. Vai na casa dos perturbados, não acontece nada. Tem algo errado na vida desse cabo.
escala precisa descer mais para buscar essa presença de Deus. Porque, irmão, eu entendo, quando nós levantamos a mão a Cristo, ou você está consertado, desconcertado, você está debaixo do poder espiritual de Deus. O que é isso? Você não está deixando descer para o inferno? É porque quando você está respirando, Deus dá a oportunidade de você se dedicar, se alinhar com a palavra dele, para que a misericórdia dele seja perfeita na sua vida. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo estava pegando os letrados e aqueles que eram analfabetos ao seu lado. Paulo estava ministrando um sermão. E Paulo estava dizendo, olha, tudo que eu disser a vocês, vocês transmitam lá. É o que Jesus faz todo dia conosco. Deus ministra aqui, mas muitas vezes nós não queremos soltar aqui. Deus ministra a palavra do teu coração. Sem acrescentar o ar, sem diminuir o bem. Pega essa palavra de Deus. Aleluia. Porque são transmissor de uma grande verdade, que é a palavra de Deus. Deus escolhe, através de Cristo, Cristo escolhe 12 homens, 12 improváveis, 12 homens sem cultura, 12 homens sem conhecimento, mas que mudou e transformou a história do mundo. Esses homens, eles engrandeceram, enriqueceram de tal maneira o Evangelho, impactou através das suas vidas. 12 homens improváveis. Quem queria estar perto de Pedro? Um zangado. Perto de Tomé? Um incrédulo. De Judas? Um traidor. E por aí vai. Homens improváveis. Como eu e você. Pescador, talvez prendeiro ou carpinteiro. E Deus escolhe para que através da vida desses homens impacte o mundo inteiro. Uma grande transformação do Evangelho que impacta todo mundo, toda a humanidade, até hoje, através de 12 homens improváveis prestaram alguma coisa. Por isso que Jesus olha para mim e você nessa noite. Somos incapazes para o mundo aqui, para o povo. Mas através de mim e vocês, se nós tivéssemos essência do Espírito de Deus, nós ainda faz coisas grandiosas que podem impactar o bairro que você mora através do Espírito de Deus. Aleluia. Mas para isso, estão lembrados? Porque na parábola que eu contei, se você nasceu de Deus, que temperamento você herdou quando nasceu? Amém? Fica na paz do nosso Jesus Cristo. E eu agradeço a minha oportunidade em nome do nosso Jesus Cristo.